Mas nem tudo são São flores. flores e teve também os momentos complicados, né. Enquanto a gente estava lá em 2013, 14, bombando com o aplicativo, cheio de histórias para contar, a gente estava com a conta negativa. Eu ia justamente perguntar, né, você falou que a gente conseguiu, usar os editais e os prêmios a favor da Talk. Aí eu fiquei pensando assim: "Tá, mas como que eles validaram o modelo de negócio por trás da Talk? Cadê os precalços?" Foi na raça, suando muito. O aplicativo, ele é gratuito, né, sempre foi gratuito. Hoje ele tem um modelo de assinaturas, mas o nosso objetivo sempre foi manter o aplicativo gratuito para quem não pode pagar, porque as Uhum, pessoas surdas precisam de uma ferramenta como essa. Então, eh, como que a gente ia criar um modelo que fosse justo com os outros e com a gente, sim. né? E esse ponto foi difícil. E aí foi em um programa de aceleração, a gente passou pela Artemisia, foi o primeiro programa lá em 2013, que a gente percebeu que poderia ter um modelo de negócio para o produto que a gente queria lançar, que era um plugin para sites. Então, o que foi que eu percebi? E aí essa questão da conversa com as pessoas que usam, Uhum. sentir a dor do outro. É, muitos surdos têm dificuldade de compreender a língua escrita do seu país, né? Eles aprendem a ler e escrever pela fonética, ouvindo e a gente, né? Os ouvintes aprendem a ler e escrever pela fonética e os surdos, como tem essa questão de não conseguir ouvir, é, tem dificuldade muitas vezes de aprender o português. E tem muitos outras questões envolvendo educação e ensino que prejudicam o Uhum. surdo conseguir aprender como ele deveria. Por conta disso, os sites estavam offline para pessoas surdas que utilizam língua de sinais, porque estava tudo em português. Então eu pensei, que tal se eu colocar um plugin lá que a pessoa surda abra esse plugin, a janelinha lá de Libras, e ele clique no conteúdo e o Hugo ou a Maia, naquele momento só existia o Hugo, traduz esse conteúdo automaticamente, dê autonomia e o surdo saiba o que está acontecendo no mundo. Inclusive na pandemia, a gente doou gratuitamente o plugin para portais de notícia porque os surdos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Meu Deus. Se para a gente era difícil entender o que estava acontecendo, imagine para as pessoas surdas em que informação chegava para elas cheia de ruído. Então a gente teve essa missão também de distribuir o plugin lá. E esse plugin, a gente começou a dizer, pô, peraí, existe uma lei, né, de acessibilidade. Uhum. Existe um público gigantesco que quer ter acesso à informação, aos produtos, enfim, das empresas, e que é de milhões de pessoas, A gente esquece que as populações minorizadas, elas continuam tendo poder aquisitivo, né, e elas não são vistas. ficam invisíveis. E às vezes você vê empresas brigando por uma fatia tão até menor do mercado, Sim, brigando ferrenhamente, e esquecem que elas podem ser mais diversas e comunicar com o público diretamente e que elas não estão olhando. E na surdez, as empresas não entendiam essa dor. Aí a gente criou um modelo que elas pagavam uma assinatura para ter o plugin no seu site. O surdo acessava de graça o site, né? Com uhum. a ferramenta dentro do site. E elas pagavam porque elas queriam alcançar um novo público, elas queriam cumprir uma lei e elas queriam cumprir com responsabilidade social, aquelas que têm isso mais forte. E aí foi quando nasceu o plugin para sites. E ali nasceu um produto que iria bancar a HandTalk pelos próximos anos, que conseguiu equilibrar bem o lado de fazer a HandTalk crescer financeiramente e, ao mesmo tempo, ela ter um modelo justo, que quem paga são as empresas e as pessoas surdas têm acesso sem precisar pagar nada. O modelo demorou a tracionar ali em 2014, 2015, 2016 já estava mais tracionado, com grandes empresas no portfólio, e a gente conseguiu cruzar essa outra linha ali. Talvez esse foi o nosso Vale da Morte, 2014. Foi quando a gente não tinha um modelo para pagar nossa conta, onde faltou dinheiro no caixa. Uhum. E onde a gente disse, cara, vamos tirar o coelho da cartola agora e fazer as apostas que a gente tem que fazer. Chegou uma hora
que a gente disse lá em 2014, um ano depois de ter lançado o aplicativo, ó, tá todo mundo elogiando, dando depoimento, a gente tá resolvendo a gente tá resolvendo um problema, só que a gente não tá capturando o valor da resolução desse problema. Porque tinha gente que tinha aquela dor, tinha alguém que a gente não sabia que estava disposto a pagar, mas não era essa mesma pessoa. E aí a gente criou o modelo B2B2C, né? Então, Sim. para o plugin, eu resolvo a dor das empresas que resolve a dor do usuário final. E isso é um desafio, quando você acaba resolvendo o problema que há no mercado, só que ainda não achou quem que vai bancar essa resolução, né. Quando a gente tem mais de um cliente, que é o caso da Rentalk aqui. Exato. E as empresas, elas nem sabiam que elas tinham essa dor. Porque elas não sabiam que elas não conseguiam se comunicar com surdos. Elas achavam que estava tudo bem. Quando eu falava, elas, não, você está inventando, isso é história. Surdo consegue acessar tudo, consegue ter informação, todo surdo lê legenda, todo surdo consegue navegar no meu site. Eu digo, não, cara. Então eu tive que fazer um trabalho educativo com as empresas. E uma coisa que eu vi do Gui Junqueira, que é parceirão, é que ele falou assim, toda startup é uma startup da educação. E a gente virou uma startup da educação ali, tendo que educar um mercado sobre acessibilidade digital. Foi ali que a gente criou também o Link Festival, que é o nosso evento anual de acessibilidade digital, onde a gente traz as maiores referências no mundo para falarem sobre boas práticas de ter um mundo mais acessível, diverso e inclusivo. E aí, já fizemos algumas edições, vamos para a 8ª edição. E ali eu comecei a fazer o mercado entender que a acessibilidade tinha que ser vista como estratégia, como oportunidade e não como filantropia. E aquela história do nem mercenário nem missionário. Talvez em algum momento da Rentalk eu estava vendendo ela como uma ajuda para os surdos. Uhum. Só que quando a empresa olha assim, é uma ajuda para os surdos e para mim, né? Por que que eu vou ajudar Por que afinal, que eu vou né? ajudar? Como é que você vai me ajudar? Então eu lembro que eu estava conversando com um diretor de um banco e, e o cara até se emocionou na reunião, assim. A história que a gente tem de impacto é muito bonita. E ele se emocionou, me abraçou, pá, e depois ele mandou uma mensagem pra mim dizendo que o filho dele tinha baixado o aplicativo também e que tava encantado. E eu, pô, vendi pra esse cara já, né? Assim, o plugin pro site Uhum. desse banco deu tudo certo. E o que aconteceu foi que passou um dia, passou uma semana, passou um mês, e esse cara não me deu mais retorno. Por quê? Talvez ele foi pego pela emoção, depois veio a razão, e ele começou a se questionar e o que é que a empresa ganha com isso e como é que tal. Então ele via a gente como sendo meio que uma empresa boazinha que estava fazendo bem para o mundo e que merecia um abraço. Mas eu não estava querendo só um abraço. Eu estava querendo também um abraço, mas eu também queria cliente, né? Porque Uhum. a gente é um negócio de impacto social. Então a gente tinha essa palavrinha chamada negócio no começo, que precisava fazer a balança equilibrar e a gente ser sustentável. E naquele momento eu percebi que eu estava vendendo a Rentalk muito mais como uma ajuda para o surdo e muito menos como uma oportunidade para as empresas. Eu gosto muito de uma fala que é assim, o que justifica o meu investimento? Quando a gente pensa no como a empresa vai comprar algo, né. E eu acho que é algo que o empreendedor tem que ter muito em mente. O que que vai fazer a empresa justificar o investimento em mim, no meu negócio, na minha solução? Você acha que isso faz sentido? 100%, 100%. Se colocar no lugar do outro. Eu me coloquei no lugar do usuário Uhum, e eu estava agora tendo que me colocar no lugar do cliente, né? Para tentar entender qual era a dor dele. Por que, que ele não enxergava essa dor? Quais eram as perguntas que ele fazia na cabeça dele que ele queria que eu respondesse? Então ali a gente começou a montar uma estratégia de mostrar acessibilidade como oportunidade de se conectar a um público que estava sedento para poder se relacionar com aquela marca. E que outra coisa, uma vez que você é acessível, uma vez que você é diverso, que você é inclusivo, você não impacta só aquela pessoa diretamente, mas pessoas ao redor dela. Então, no caso dos surdos, você impactava o irmão, o pai, a mãe, que iam passar a olhar para aquela marca como uma marca que se preocupa com alguém que ela ama. E aí você vai ser, talvez, muito mais sensível e fiel, talvez, àquela marca, do que você seria com a outra que não está nem aí para o seu filho que é surdo, por exemplo. uhum. Então,
esse foi um momento chave pra gente. Foi um momento de calibrar modelo de negócio, calibrar discurso e mostrar o real valor que a gente tinha para entregar para as empresas também. Naquele momento, a gente estava passando por um programa de aceleração do Google no Vale do Silício. Eram 8 startups da Índia, 8 da Indonésia e 8 do Brasil. E dessas startups, das 8 brasileiras, tinha a Rentalk, a principal concorrente dela, sentada lado a lado, numa mesa do lado da outra, tendo que falar para os seus mentores que estavam lá os seus problemas. Praticamente um ouvindo dos problemas do outro. E lá, chegando lá, né, o pessoal do Google disse, por que vocês não se juntam, né? Vocês estão fazendo algo muito parecido. A gente ficou meio assim. Só que eu pensei, pô, são 3 fundadores aí, 3 aqui, muito dono para pouca empresa, né? Sim. Empresas pequenas ainda. E aí eu falei alguma coisa assim, cara, se você quiser vender, eu compro. E aí ele se assustou assim, né? A gente pequeno, ele, pô, como assim? A Rentalk vai comprar a gente? E aí, passou alguns meses, eu já tinha até esquecido da Da proposta que eu proposta. fiz. Ele me ligou. Ronaldo, a gente tá disposto a vender. E aí eu acho que quem caiu pra trás fui eu naquela hora, porque eu não... A gente não tinha grana pra pagar. Uhum. E aí eles fizeram uma proposta deles, e eu digo, peraí, que eu acho que dá. Deixa eu pensar aqui. Tinha plano A, plano B, plano C. O plano A era, tipo, tem um prêmio lá em Puebla, mais um prêmio ajudando a gente. Lá, 1 hora da cidade do México. Uhum. E esse prêmio dava uma boa recompensa financeira. E eu digo, cara, eu vou usar o prêmio para exposição e para ajudar, talvez, a pagar os caras. Fui para lá, pro México, treinando a apresentação em inglês. Todo dia aqui, né, para calibrar o pitch certinho. E aí chegou na noite anterior, o cara chegou lá e disse, pô, temos uma ótima notícia. A TV Azteca, que é a TV, tipo a Globo do México, Uhum. vai transmitir ao vivo a premiação. Só que tem um porém, ela vai ter que ser em espanhol. Ai, meu Deus, a apresentação em inglês. E aí na hora, eu pensei em desistir. Eu digo, não, vou voltar pro Brasil, já era, porque eu não vou conseguir. Passei a madrugada mudando a apresentação e tal. Era um auditório para 2.000 pessoas. E eu digo, cara, eu tenho. Para que a Rentalk dê certo, a aquisição deles é importante. Então eu fui fundo. Aquela história, tipo, a maioria teria desistido. A maioria teria dito que não dava. E aí eu lembrei um pouco de espanhol que eu conhecia e apresentei. E a gente ganhou o prêmio, chamado Gifted Citizen. Eu levantei o checão assim numa foto para os meus sócios e disse, olha, a primeira parcela dos caras está paga. E a gente comprou a Prodef. Dividimos em algumas suaves prestações, não tão suaves assim. E a gente conseguiu, inclusive, comprar eles, pagando com contratos que eles mesmos tinham já na mesa e que a gente conseguiu renovar bianuidade, 3 anos, e receber antecipadamente para ajudar no pagamento. Então, assim, tivemos jogo de cintura para lidar com a situação que era totalmente desfavorável. Se você fosse olhar racionalmente, talvez a gente não tinha como fazer isso. Mas empreender é isso, é enxergar além, é fazer algo que os outros não estão pensando, sair do convencional, e cavar mais fundo do que a média. Naquele momento, a gente voltou para o Brasil, compramos a Prodef, passamos 2 anos integrando as ferramentas, e o cliente que eu tinha perdido lá, que a Prodef tinha ganho, porque depois ele fechou com esse cliente, a gente recuperou com Olha a compra só. deles. Então, ali a gente conseguiu ter uma boa estratégia ali de crescimento, onde o cenário não se demonstrava favorável, talvez. Mas é isso, empreender é remar contra a maré o tempo todo. Dificilmente o vento vai estar soprando a favor. E aí é você atingir maturidade para poder lidar com essas adversidades e encontrar os melhores caminhos, porque a gente está aqui não para se livrar de problemas.
Não, A gente tá aqui para resolvê-los, exatamente. né? Saber como lidar com eles. E os problemas não só são do nosso usuário, nosso cliente, mas os problemas são nossos Da também, nossa realidade, né? pessoais, Sim. profissionais. Então, eu acho que esses fatos me ajudaram muito, e ajudou Tadeu, Carlos, meus sócios, a, a criar essa casca empreendedora que é importante para a gente lidar com tudo isso.